Amém. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Lucas capítulo 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Dando continuidade aqui ao Evangelho de Lucas, o estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós iremos ler a partir do versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 31. Se você achou, diga amém. Então vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31, diz assim: Depois desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Maravilharam-se com o seu ensino, porque sua palavra era proferida com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio impuro, e ele gritou: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, jogando-o no chão, no meio do povo, saiu dele sem causar-lhe mal algum. E todos se assustaram e falaram entre si, perguntando uns aos outros: Que palavra é esta? Ele ordena com autoridade, e todos os espíritos impuros a eles, e eles saem. Versículo 37. E sua fama se espalhava por todos os lugares da região. Jesus se levantou, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, os traziam a Jesus e, impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também saíam demônios de muitos gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto e as multidões foram atrás dele. E encontrando, queriam impedi-lo que se afastasse delas. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. E ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judéia. Vamos orar. Amado Deus, Pai, em nome de Jesus, eis aqui tua palavra, Senhor, a qual nós acabamos de ler, e nós te rogamos que o Senhor fale através da tua palavra ao nosso coração. Que ao ser exposta, Senhor, que a tua palavra, ela produza em nosso coração aquilo que cada um de nós necessita. Transformação, aqueles que precisam. Encorajamento e fortalecimento, ó Deus, aqueles que estão desanimados e fracos. Confronto, aqueles que precisam ser confrontados. Mas tudo isso por intermédio da tua palavra. Mas prepara, Senhor, pelo teu Santo Espírito, o nosso coração. Porque para que a tua palavra, ó Deus, traga ao nosso coração, levada ao nosso coração e encontre morada, é necessário que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, preparando o nosso coração para receber a semente da tua palavra. Faz assim, ó Deus, com cada um que aqui se encontra e também com todos aqueles que ou estão acompanhando agora pela internet ou possivelmente depois irão assistir. Abençoa e fala a cada um de nós, a cada coração.
É no nome de Jesus que oramos e nele te bendizemos e já agradecemos. Amém, Senhor. Jesus, o que nós estudamos na semana passada. Jesus havia sido expulso da cidade onde ele cresceu, que foi Nazaré. E ele foi expulso simplesmente porque ele disse que na época de Elias e na época de Eliseu, muitos haviam em Jerusalém, mas que nem Eliseu e nem Elias haviam sido enviado a ninguém em Jerusalém, senão a pessoas de um povo estrangeiro. E aí, com raiva dessa palavra que Jesus havia falado, eles tiraram Jesus da sinagoga, levaram ele até o pináculo lá onde fica o precipício da cidade, e eles intentaram jogar Jesus de lá, mas Jesus passou no meio deles e foi embora. E ao ir embora, Jesus acaba que chegando à cidade de Cafarnaum. E aqui, chegando em Cafarnaum, Jesus já havia iniciado o ministério dele. A gente viu até mesmo que antes dele chegar em Nazaré, ele já tinha pregado em vários lugares. Como a gente viu no versículo 14 aqui do capítulo 4. Que ele havia passado por toda a região da Galileia, pregando, e a fama dele foi se espalhando por toda a região da Galileia. E aí ele chega em Nazaré, é expulso de Nazaré e agora ele vai para Cafarnaum, aonde ele vai continuar o ministério dele que ele já iniciou, tanto por pregação como também por operação de milagres, sinais e maravilhas. O que vai acontecer aqui não é muito diferente daquilo que Jesus já vinha fazendo. O que ele veio fazer na cidade, prioritariamente, foi pregar o reino de Deus. Ele veio como prioridade para Jesus pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho do reino de Deus. Foi isso que ele veio fazer como prioridade. E é exatamente o que ele começa a fazer aqui em Cafarnaum. Então hoje o que nós vamos fazer é exatamente o seguinte: é ver Jesus na operação desses milagres, sinais e maravilhas, como também na pregação da palavra de Deus, do evangelho do reino, aqui em Cafarnaum. Então, para melhor compreensão nossa, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, nós vamos ver que Jesus ele vai curar um endemoniado, depois ele vai curar a sogra de Pedro, e depois ele vai fazer outras curas, milagres e sinais. Então, essas três coisas que a gente vai ver hoje à noite. Amém? Então, vamos lá. Versículo 32. Aliás, 31. No 31, simplesmente vai dizer que ele chegou em Cafarnaum e ele foi para a sinagoga pregar, e era um sábado. Versículo 32. Se maravilharam com o seu ensino, porque sua palavra era proferida com autoridade. Preste atenção numa coisa aqui. Jesus havia acabado de chegar na cidade de Cafarnaum. E logo que ele chega, ele vai para onde? Para a sinagoga. Fazer o quê? Ele foi pregar. Note que a intenção primeira de Jesus não é o milagre. Não é expulsar o demônio. A expulsão do demônio que ele vai realizar aqui é consequência de uma situação que aparece. Mas a prioridade de Jesus é pregar o evangelho. É pregar o evangelho do reino. É pregar que o reino de Deus chegou. E essa pregação de Jesus, ele prega de uma maneira com tanta autoridade que eles ficam maravilhados com a pregação de Jesus. Eles ficam estupefatos, estupefatos com a pregação de Jesus. E isso não é uma coisa própria da cidade de Cafarnaum. A gente pode ver também, quando ele chega lá em Nazaré, que quando ele prega lá, todos ficaram maravilhados. Quando ele pregou por toda a região da Galileia, a fama dele aumentou, porque a pregação dele era uma pregação maravilhosa, com autoridade.
E essa era a prioridade de Jesus. Era anunciar o reino. A prioridade de Jesus sempre foi a pregação e a instituição do reino de Deus aqui nessa terra. Foi dizer para aquelas pessoas, e óbvio, né? Ele disse, para isso eu vim. Lembra que a gente falou isso na semana passada? Ele disse, para isso eu vim. Para quê? Para pregoar o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, para estabelecer o reino. Jesus veio com esse objetivo. Os milagres que Jesus realiza, eles são para reafirmar o ministério de Jesus. Para reafirmar a pregação de Jesus. Para mostrar àqueles que estão ouvindo Jesus pregar que a pregação dele tem autoridade, porque é uma pregação que vem de Deus. E por que eles sabem que ela vem de Deus? Porque ele estava realizando sinais que só Deus poderia realizar. E é exatamente por conta da pregação dele, com autoridade, que eles ficam maravilhados. Agora, eles ficaram maravilhados com a pregação antes ou depois de Jesus expulsar o demônio? Antes. E o que é que fez eles ficarem tão maravilhados com a pregação? O que é que fez eles perceberem que a pregação de Jesus ela era feita com tanta autoridade? Porque olha só, vamos ler de novo. Versículo 32. Maravilharam-se com o seu ensino, porque sua palavra era proferida com autoridade. O que fez eles perceberem que a palavra de Jesus era com autoridade? Não, mas isso aconteceu depois. Eles, antes de Jesus expulsar o demônio, eles já perceberam que o ensino tinha autoridade. Então, o que fez eles perceberem que o ensino tinha autoridade? Não, o demônio fala depois. Vocês acham que era só a maneira eloquente com que ele falava que mostrava que ele tinha autoridade? Vocês acham que era isso? Ou tinha algo mais? Sim, claro, mas como é que eles sabiam? Essa é a pergunta. Não, com certeza. Mas a pergunta é, como é que eles sabiam, como é que eles percebiam que esse ensino era um ensino com autoridade? A eloquência? Então, se alguém chegasse com eloquência, é porque era de Deus. Sim, eu não estou duvidando disso. Sim. Com certeza era diferente. Né? E tanto é que eles estão dizendo, olha, o ensino dele tem autoridade. Essa palavra que ele está proferindo tem autoridade. Então, com certeza era diferente. A pergunta ainda continua. Então, por que eles perceberam que era tão diferente e por que eles perceberam que tinha autoridade? Lê o versículo 21. O milagre, sim, né? Mas lê o versículo 21. O que está escrito aí no versículo 21? Em quem? Nele. O ensino era diferente, sabe por quê? Porque Jesus trazia esse ensino
para ele, para a vida dele. Ele, em outras palavras, ele pregava aquilo que ele vivia, ou ele vivia aquilo que ele pregava. Quando ele disse, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir, ele está dizendo que se cumpriu nele. Ele pregava, e essa pregação que ele fazia era algo que ele trazia para ele, para a vida dele, ele vivia aquilo. E quando se vive aquilo que se prega, ou quando se prega aquilo que se vive, normalmente essa autoridade é percebida. Provavelmente não. Porque não eram cidades tão próximas assim. Eu poderia até depois mostrar o mapa para vocês. Mas dificilmente alguém sairia da sua cidade para ir para uma sinagoga em outra cidade. Até porque era sábado e você não podia percorrer um percurso tão longo. Provavelmente não. Sim. Sim. E detalhe, né? A fama dele havia se espalhado. Então, eles nunca tinham visto ele pregando, mas eles já sabiam que ele pregava. Eles já sabiam que ele ensinava. Eles só tinham escutado falar, mas ainda não tinham presenciado. E agora ele estava diante de Jesus e, obviamente, Jesus, antes de ir para a sinagoga, eles viram Jesus no seu dia a dia. E era notório que aquilo que Jesus falava e ensinava era exatamente aquilo que ele vivia. O reino de Deus chegou e Jesus vivenciava o reino de Deus. O reino de Deus para Jesus não era uma coisa que ele fazia aos sábados, mas era uma coisa que ele vivia durante os 7 dias da semana. Ele tinha comunhão com Deus, não no sábado, ele tinha comunhão com Deus todos os dias da semana. E essa autoridade de Jesus no seu ensino vinha justamente da vivência que ele tinha com Deus. E aí, na hora que ele abria a boca, todo mundo percebia que ele tinha autoridade, porque ele tinha comunhão com o Pai. Era notório. E eles ficaram como quando eles ouviram Jesus? Como é que eles ficaram? Versículo 32. Maravilhados. Nós nunca vimos tanta autoridade nas palavras de alguém. Nós nunca vimos alguém pregar com tanta convicção. Olha só, preste atenção. Você já viu uma pessoa que conhece a Deus falando de Deus e uma pessoa que não conhece a Deus falando de Deus? Uma vai falar do que ouviu, a outra vai falar do que conhece. E quando você fala do que você conhece, você fala com autoridade, porque você conhece. E Jesus falava com a autoridade do reino de Deus e de Deus, porque ele conhecia a Deus. Porque ele vivenciava Deus durante todos os momentos de sua vida. E não apenas, por exemplo, aqui no culto. Vivenciar o evangelho, vivenciar o reino de Deus é em tudo que fazemos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. É uma vivência e não um momento. Talvez por isso, meus irmãos, quando a gente vai falar de Jesus, a gente fala com tão pouca autoridade. Porque a gente tem vivenciado pouco. Talvez a nossa comunhão com Deus, ela se limite a momentos como esse. E aí, quando a gente abre a nossa boca, as pessoas que nos ouvem, talvez elas não consigam perceber a autoridade na palavra que a gente está falando, justamente porque a gente talvez não esteja vivenciando aquilo que a gente está pregando. Aquilo que a gente está falando. A gente fala de Deus como alguém que está tão distante.
Quando, na verdade, nós deveríamos falar sobre Deus como alguém que está perto. Alguém que está tão perto que, se possível fosse, nós tocaríamos. De tão próximo que Ele está. Nós precisamos falar sobre Deus não na terceira pessoa. De jeito nenhum. Deus está aqui. Deus está perto. Como a sua própria palavra diz, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. E Jesus estava com o Pai. E a sua palavra tinha autoridade por causa disso. Pode falar, meu irmão. Eu acho que nós não chegamos nem no sexto ainda, porque ele sempre saía para orar. Sempre saía para orar para o Pai. Aqui só tem ainda o tempo que ele passou na aprovação. Sim. Ele estava com o Pai. Uhum. Mas aqui a aproximação dele é que dá toda essa autoridade. Ele está com o Pai. É porque Jesus sempre esteve com o Pai. Desde o princípio. E mesmo quando ele veio e encarnou, o Pai não deixou de estar com ele. Então a comunhão do Filho com o Pai, ela é algo tão quase que incompreensível. É por isso que é tão difícil, por exemplo, para nós entendermos como é que o Pai se desliga dele, por assim dizer, quando ele está na cruz. Porque eles são um. Como naquele momento o Pai se afasta, se distancia do Filho. Então a comunhão de Jesus com o Pai, do Filho com o Pai, não é uma comunhão que começou a partir de quando Jesus foi batizado e começou o ministério. Não, sempre foi. Porque Jesus não nasceu, ele é. Ele sempre existiu com o Pai, no Pai. Então Jesus está falando não de algo que ele conheceu, por um momento ele foi lá e viu. Não, ele tá falando de uma coisa que ele sempre soube. Porque ele sempre esteve com o Pai. E é isso que é diferente, meu irmão. É isso que dá para saber aqui o porquê que eles ficaram tão maravilhados. Porque quando Jesus pregava, aí o Peu falou uma coisa interessante, né? O coração deles ardia. Como a gente viu lá no... A gente vai chegar lá, né? No Emaús. O nosso coração ardia quando ele falava. E é esse ardor aí que é uma demonstração, assim, tanto visível como sentida da autoridade da palavra dele. E era notório o quanto ele tinha comunhão com o Pai. Ele falava e o coração queimava. Era muita autoridade. E é por isso que até aqueles que eram opositores de Jesus, eles acabavam ficando incomodados com a pregação de Jesus. Porque ninguém passava despercebido a essa pregação. Ou cria, ou então rejeitava. E quando rejeitava não porque era uma palavra mentirosa, mas é porque essa palavra tinha ido de encontro ao coração. E aí, quando a palavra vem de encontro ao coração, nós temos duas opções. Ou a gente abre o coração e deixa a palavra transformar, ou a gente fecha o coração e rejeita a palavra. E aí, geralmente, quando a gente faz a segunda, que é fechar o coração e rejeitar, a gente acaba ficando com raiva da palavra. É isso que acontece. Mas continuando aqui, senão a gente não sai do versículo 32, né? Então vamos lá. Ele proferiu essa palavra e todo mundo percebeu o quanto era uma palavra com autoridade. E aí o que acontece? Que lá naquele momento tinha um homem com espírito imundo. E aí o espírito imundo, ele gritou. E o que o espírito imundo gritou?
duas coisas. Primeiro, que temos nós contigo. E a segunda, viestes nos destruir. E aí eu quero explicar essas duas coisas aqui para vocês. A primeira frase, o que temos nós contigo, é uma frase que significa literalmente, o tempo ainda não aconteceu, o tempo ainda não chegou. Lembra quando Jesus estava no casamento? Que a mãe dele chega lá para ele transformar água em vinho? O que ele diz para ela? O que tenho eu, e aí ele completa, ainda não é chegada. É isso que significa o que tenho eu contigo. A minha hora ainda não chegou. E os demônios, eles sabem que eles têm o tempo deles já decretado. O que eles estavam perguntando para Jesus, quando ele disse, o que temos nós contigo é, o tempo já veio, já aconteceu, já é agora. Já chegou esse momento, porque eles sabem que o momento vai acontecer. Só que o que eles estavam perguntando para Jesus é, já é agora? O que temos nós contigo? É isso que significa essa frase. Pode falar, Pedro. Isso, é a segunda frase, né? Aí ele diz, o tempo já chegou, aí ele vai dizer, vieste nos destruir, porque eles sabem que o fim deles é a destruição. Os demônios sabem que o fim deles é o lago de fogo, como diz em Apocalipse. Que o diabo e seus anjos vão ser lançados no lago de fogo. Então eles sabem do seu final, eles sabem do seu destino. E o que o demônio está dizendo é agora, já é agora. Que o Senhor veio nos destruir. E tanto é que ele conhecia Jesus, que eles terminam dizendo, eu sei que tu és o Santo de Deus. Eu sei que tu és o Santo de Deus. Viestes, em outras traduções, vai até dizer assim, né? Viestes antes do tempo. Porque eles sabem que eles estão condenados. Eles sabem que o fim deles é a destruição. E o que eles estão perguntando para Jesus é agora que o Senhor vai nos destruir? E aqui eu acho uma coisa fantástica, porque o demônio, ele está totalmente submetido a Jesus. Até para dizer o seguinte, é agora que o Senhor vai nos destruir? Você consegue perceber a submissão deles aqui? É agora que o Senhor vai nos destruir? É isso que ele está perguntando para Jesus. Então, o que está acontecendo aqui é uma demonstração de autoridade, não apenas na pregação, mas uma demonstração de autoridade até sobre os seres espirituais. O demônio está totalmente rendido a ele, de certa forma, de uma maneira, que se Jesus dissesse, agora tu vai ser destruído, ele simplesmente abriria os braços e seria destruído. Porque ele não tinha o que fazer. Ele não tinha como lutar. É agora que tu vai nos destruir? Viestes antes da hora. E aí, quando ele diz, eu sei que tu és o Santo de Deus, aí Jesus fala no versículo 35 o seguinte. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Meu irmão, você consegue perceber a autoridade aqui? Jesus não conversou. Ele só disse, cala a boca e sai. Sai. E aí o demônio disse assim, não, Senhor, mas peraí, deixa eu argumentar. Foi isso? Não. O que ele fez? Ele saiu. Porque nada pode contra a autoridade da palavra de Jesus. Não tem nada que possa argumentar contra a palavra de Jesus. O que ele disse vai acontecer. Se ele disser, é. Não é um talvez. É. Ele disse, cala-te e sai. E ele calou e saiu. E note algo que Lucas está registrando aqui, que ele registrou, que é algo muito importante. Versículo 35. E o demônio, jogando-se no chão, no meio do povo, saiu dele sem causar-lhe mal.
Porque quando Jesus decretou a saída daquele demônio, daquele homem, ele decretou que nenhum mal mais iria acometer aquele homem. Ele disse, cala a boca e sai. E naquele momento o homem ficou livre do demônio. De tal maneira que o demônio nem pôde fazer absolutamente mais nada diante de tanta autoridade que Jesus havia falado ali naquela hora. Ele não pôde nem sequer machucar o rapaz, do homem lá. Ele só teve que sair e pronto. Porque Jesus havia ordenado, cala a boca e sai. E essa ordem foi obedecida de imediato. Não houve argumentação. A única coisa que o demônio pôde fazer foi obedecer à palavra de Jesus. E aqui, meus irmãos, infelizmente, a gente é muito incrédulo. Porque o demônio ouviu a palavra de Jesus e a única coisa que ele fez foi... E nós? Será que a gente crê tanto na palavra, na autoridade da palavra de Jesus assim? De maneira que aquilo que ele diz, a gente só obedece? Ou a gente argumenta, mas Senhor... Porque o demônio não disse mais Senhor, ele só foi. E a gente sempre está tentando buscar uma desculpa para alguma coisa. Quando na verdade a única coisa que a gente deveria fazer era calar a boca e obedecer. Então olha como a gente é mais incrédulo muitas vezes do que os próprios demônios, que obedecem calados. E a gente quer argumentar com o Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer na autoridade da palavra de Jesus. Jesus nos perdoou? Sim ou não? Amém? Então por que a gente continua a viver como pecador? Por que a gente ainda continua a viver rolando no pecado? Quando a autoridade da palavra dele diz claramente para nós que ele nos perdoou. Por que a gente continua a viver como pessoas ansiosas e oprimidas? Quando a palavra dele diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Que a gente deve lançar sobre ele toda a ansiedade porque ele tem cuidado de nós. Quando a palavra dele diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Será que a gente não acredita na autoridade da palavra de Jesus? A ponto de duvidarmos e vivemos uma vida contrária à autoridade da palavra dele que é empregada na nossa vida? Vivemos como pessoas presas, aprisionadas, quando ele nos libertou. Vivemos como pessoas que dependem muito mais do pão físico do que do pão que desceu do céu. Porque ainda vivemos presos a esse mundo. Sem conseguir abrir mão do controle da vida, quando na verdade a nossa vida tem que ser controlada pelo Senhor. Porque a gente não pode, meu irmão, aumentar um dia sequer de vida da nossa vida. A gente não tem controle sobre nada. Quem garante que amanhã você vai acordar vivo? Quem garante? Jesus nos deu vida, nos libertou e nos perdoou. Nós precisamos crer na autoridade da palavra dele e vivermos como pessoas perdoadas, libertas e pessoas que vivem a sua vida para ele.
crê de verdade na autoridade da palavra dele. Não crê de boca, mas crê de todo o coração. Que essa palavra tem autoridade. E quando ele diz que ele nos libertou, somos livres. Quando ele diz que nos perdoou, somos perdoados. Não vivemos uma vida de culpa pelo pecado já cometido. Se esse pecado que foi cometido, ele foi arrependido e pedido perdão a Deus. Se isso aconteceu, ele nos perdoou. E se ele nos perdoou, não cabe mais culpa. Porque nós somos perdoados. A não ser que a gente não crê na palavra dele. Você crê? Amém. E aí, meu irmão, olha só o que acontece. Versículo 36. Todos se assustaram e falaram entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. Isso aqui não é à toa. Porque o pai tinha falado lá, né, sobre a questão de que eles nunca tinham presenciado isso aqui. E esse tipo de exorcismo aqui, nunca. Isso aqui era novo. Porque a maneira como Jesus falou, com a autoridade que ele falou, com esse espírito, só Deus podia fazer isso. Ninguém conseguia simplesmente dizer para um espírito, sai, e ele sair, a não ser que fosse o próprio Deus. E é isso que agora eles mudaram. Lembra, na pregação eles estão como? Maravilhados. E agora? Versículo 36, como é que eles estão agora? Não. É porque talvez a Ara traduziu assim: eles estão assustados. Porque verdadeiramente é algo de assustar. Alguém com tanta autoridade assim até sobre os demônios. Eles passaram da admiração para o temor. É como se ele estivesse dizendo: olha, parece até que o próprio Deus está entre nós. E estava. Porque o Deus estava lá. E aí esse acontecimento fez com que, versículo 37, a fama de Jesus se espalhasse por todos os lugares e regiões. Mas eu queria falar uma coisa aqui. Deus estava diante deles. Amém? Amém? Deus continua conosco. Jesus não está aqui fisicamente, mas ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E essa palavra é fiel e verdadeira. Ele ainda está conosco. Precisamos crer que ele está conosco. Precisamos crer nessa palavra de Jesus. Precisamos crer que ele não nos abandona, que a gente nunca, nunca, nunca está só. Porque o Senhor está com a gente. E aí a gente passa para a segunda parte, que é a cura da sogra de Pedro. E o que acontece aqui? O texto vai dizer que ela não estava apenas com febre, ela estava com muita febre. Né? É o que o texto vai dizer aqui no versículo 38. Que Jesus se levantou, saiu da sinagoga, foi até a casa de Simão. O Simão aqui é o Pedro, né? E quando chega lá, a sogra dele estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe em favor dela. Eu quero que você entenda, né, que qual era a doença dela? Não, febre não é doença. Provavelmente ela estava com alguma infecção. Porque a febre é um sintoma. A febre é um sintoma de alguma coisa. Então, ela provavelmente estava com uma infecção. E Jesus
como era de se esperar, disseram, olha, a sogra de Simão, né, de Pedro, está enferma. E Jesus, como era de se esperar, fez o quê? Curou. Mas não é sobre o feito de Jesus que eu queria chamar a nossa atenção, mas sobre a atitude da sogra de Pedro. Então vamos ver aqui o versículo 39, que diz assim: ele, inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Meus irmãos, eu não sei se você já foi curado por Jesus de alguma enfermidade física. Talvez até não, ou talvez sim. Mas mesmo que você não tenha sido curado por ele de uma enfermidade física, ele nos curou de uma enfermidade ainda maior. A enfermidade espiritual chamada pecado. Você crê nisso? Como é que nós vamos agir diante dessa cura? Ele nos curou dessa enfermidade espiritual chamada pecado. E agora, qual é a nossa atitude? A sogra de Pedro, imediatamente a ser curada, começou logo a servir. E nós? Todos nós fomos curados espiritualmente por ele. Fomos lavados e remidos no seu sangue. Temos servido a ele? Ou temos sido apenas pessoas que vêm, sentam nessas cadeiras, ouvem a palavra e vão para casa sem servir a ele de maneira nenhuma? Porque imediatamente ela serviu, ela seguiu, ela foi lá e serviu a Jesus. Por quê? Porque ela estava grata. O serviço é uma das maiores expressões de gratidão que alguém pode manifestar. Todo aquele que verdadeiramente é grato, esse é um servo. Esse serve. Esse busca ser útil de alguma maneira na vida daquele que ele entendeu que ele é agradecido por aquilo que foi feito. E Jesus nos curou da nossa enfermidade chamada pecado. Como é que nós temos retribuído isso? De que maneira nós temos sido gratos por causa disso? E nós temos que ser gratos a Ele, servindo a Ele. Amém? Olha a atitude dessa mulher. Ela foi curada e aí, uma semana depois, ela começou a servir. Foi isso? Quando foi? Imediatamente. Na hora que ela ficou curada, ela serviu. Jesus te salvou? Jesus te salvou? Então sirva a Ele. Sirva a Ele. Porque o serviço é a maior expressão de gratidão que alguém pode manifestar. Amém? E aí, por último, a última parte, são as outras curas e sinais que Jesus realizou. Versículo 40 diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades, que tinham enfermos de várias doenças, traziam esses enfermos a Jesus e Jesus impunha as mãos sobre cada um deles e eles eram curados. E aqui, meus irmãos, está se cumprindo, por exemplo, Isaías 53, versículo 4, que diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, ele levou sobre si. E aí, versículo 40, ele continua: e também saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. É interessante que os demônios sempre gritavam isso aqui, né? A gente viu lá que na sinagoga, no final do versículo 34, o Espírito diz a mesma coisa: sei que tu és o Santo de Deus. E aqui no versículo 41, o demônio está dizendo a mesma coisa: eu sei que tu és Filho de Deus. E ele repreende e não deixa que ele fale, pois eles sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto e as multidões foram atrás dele. E encontrando, queriam impedir que se afastasse delas. E ele disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também a outras cidades, pois foi para isso que eu fui enviado. Então, preste atenção.
Esses versículos, eles estão em conexão com o versículo 18 e 19, que é o quê? Que Jesus, ele veio com esse objetivo. Ele veio com esse objetivo. Se você for para o versículo 18, ele vai realmente falar sobre isso. Que ele veio com esse objetivo. Que o Espírito do Senhor estava sobre ele para cumprir esse objetivo. Mas eu quero apenas chamar a atenção para o versículo 19. Veja o versículo 19, que diz o seguinte: que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. E eu disse para vocês na semana passada que o ano aceitável do Senhor é o seguinte: é aquilo que deveria ser e não é, agora vai ser como deveria ser. Deu para entender? Aquilo que deveria ser e não é, agora vai ser como deveria ser. E aí o que Jesus está fazendo, e ele vai dizer isso aqui, ó, no versículo 43, que ele está anunciando o evangelho do reino. E no reino de Deus não há doenças. No reino de Deus não há enfermidades. No reino de Deus não há demônios. O que Jesus está fazendo? Ele está aqui dando a nós, ou no caso aqui a eles, consequentemente a nós, uma amostra grátis do que é o reino de Deus. Porque nós ainda não experimentamos o reino de Deus na sua plenitude. Por isso que a gente ainda fica doente. Por isso que algumas pessoas ainda ficam possessas. Por isso. Porque embora a gente esteja no reino de Deus já, mas ainda não estamos experimentando de tudo que ele pode desfrutar e vai. Mas o que Jesus está mostrando aqui é uma amostra grátis do que de fato nos espera. E o que nos espera na sua segunda vinda é uma vida sem doenças. Porque é isso que deveria ser. E agora vai ser como deveria. Porque o reino de Deus chegou. E é apregoado o ano aceitável do Senhor. É isso que Jesus está fazendo aqui. E o que Jesus mostrou e apresentou como uma amostra grátis ainda é acessível. Só que mesmo a gente podendo experimentar um pouquinho do reino aqui, ainda não é a plenitude do reino. E eu não sei você, meu irmão, mas eu não vejo a hora desse momento chegar. Do reino se estabelecer por completo e a gente nunca mais sentir uma dor na unha. Porque quem já sentiu dor sabe o quanto é ruim sentir dor. Hoje mesmo a gente foi fazer caminhada, encontramos até o peu no meio do caminho. E quando a gente chegou em casa, não sei se é a idade, não sei se... as pernas tudo bamba, tornozelo, joelho, tudo doendo. Mas vai chegar um dia que nós iremos receber um corpo, meu irmão, que nada disso mais vai acontecer. O reino de Deus chegou. Nos é dado uma pequena amostra do que deve ser e do que vai ser. Mas quando ele vier totalmente, meu irmão, não vai ter nada do que a gente vive aqui. Não vai ter cansaço, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter espírito maligno, só vai ter a presença do Senhor. Amém? Aqui é ruim, aqui há lutas, aqui há tribulações, aqui. Porque no reino de Deus, na sua plenitude, nada disso vai existir.
e viveremos para sempre e sempre com o nosso Senhor. Você crê nisso? E aí, meus irmãos, versículo 44, ele vai simplesmente dizer que ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judéia. E aí a gente vai, na semana que vem, entrar aqui no capítulo 5, aonde a gente vai falar sobre a pesca maravilhosa. Mas antes disso, só um detalhe, tá? Lucas está falando aqui como se Jesus já tivesse os discípulos, aqui nos textos que a gente leu, né? Porque ele entra na casa de Pedro. Mas a partir do capítulo 5 é que ele vai encontrar Pedro. Então, aqui, esse acontecimento do capítulo 5 acontece um pouquinho antes de tudo que a gente está vendo aqui. Aqui parece-me que Lucas não está colocando em ordem cronológica, ok? Mas não tem problema. É como se ele tivesse começado a contar a história do ministério de Jesus, sem contar como foi que ele recrutou os discípulos. Aí parece que ele lembrou, vixe, eu esqueci de falar isso. Aí ele vai contar como foi que ele recrutou os discípulos dele. Amém? Mas antes da gente encerrar, vamos ver o que a gente aprendeu hoje. Em primeiro lugar, a palavra de Jesus tem autoridade. E nós precisamos crer nela e na autoridade que ela tem. Jesus nos libertou, amém? Então viva como livre. Jesus te perdoou? Então viva como um perdoado. Não volte ao pecado e não viva na culpa. 2. Deus ainda está entre nós e cuida de cada um de nós. A gente não está vendo ele aqui como eles viram Jesus na frente dele. Mas se a palavra de Jesus tem autoridade, e tem, e ele disse que estaria conosco todos os dias, então ele ainda está aqui. 3. O reconhecimento de alguém que sabe que foi curado por Jesus é servi-lo. E já emendando nisso aí, no versículo, em quarto lugar, o serviço ao Senhor é a maior manifestação de gratidão que podemos demonstrar pelo que ele fez por nós. Aquele que é grato pelo que Jesus fez, esse serve a Jesus. E por último, o que nós aprendemos hoje é que Cristo veio estabelecer o reino. Como ele é e como ele será. Ainda não vivemos essa totalidade, mas nós temos uma pequena amostra grátis. Ele ainda cura, ele ainda sara, ele ainda expulsa demônios. Ainda não é como deveria ser, mas esse dia chegará. E nós vivenciaremos isso, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar. Está doente? Santiago está internado? E o que foi? Amém. Vamos orar por ele, vamos orar também pela nossa irmã Nícia, né? Oremos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, eu queria te pedir, Senhor, humildemente, que o Senhor fizesse com que essa palavra penetrasse profundamente em nosso coração. Que nós não esquecêssemos de nada, Senhor, do que foi falado aqui. Que ela entre e ache morada em nosso coração. E que nós verdadeiramente creiamos na autoridade da Tua palavra. Possamos viver uma vida, Senhor, de gratidão e serviço a Ti. E que nós, ó Deus, mesmo que por muito pouco, venhamos experimentar o Teu reino aqui e agora. Esse reino que ainda se manifestará completamente ali e além. Nos abençoa e nos faz viver, Senhor, essa vida contigo. Esse é o nosso pedido em relação a tudo que ouvimos e tudo que aprendemos nessa noite.
Não deixe que o inimigo tire essa palavra do nosso coração. Mas pelo contrário, que o teu Espírito, que é bendito e santo, ele aprofunde essa palavra em nosso coração. Nós queremos te rogar, ó Deus, pelos nossos 2 irmãos, o Santiago e a Anice, ambos enfermos, mas ambos com enfermidades distintas, Senhor. O Santiago com o seu problema de garganta e essa suspeita de pneumonia. Te pedimos que a tua mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a vida dos seus pais, e que eles possam, ó Deus, estarem sendo acalentados e consolados pelo Senhor, acalmados pelo Senhor, e que o Santiago receba, Senhor, de ti a restauração da sua saúde. Que a nossa irmã Nice, Senhor, com todo o problema que ela tem enfrentado, que a tua mão esteja sobre ela e que tudo ocorra conforme a tua vontade, que ela possa conseguir, ó Deus, essa cirurgia, para que ela possa verdadeiramente ficar livre de toda essa situação, de muitas dores que ela vem sentindo e enfrentando. Em nome de Jesus, abençoa a vida dela e abre portas, ó Deus, nesses hospitais, para que ela possa realmente, Senhor, fazer conforme a vontade do Senhor. Em Cristo Jesus, abençoa ambos, abençoa todos nós que aqui viemos, abençoa aqueles que acompanharam pela internet e aqueles que ainda assistirão essa pregação. Fica conosco, nos leva em paz para as nossas casas, abençoados e edificados pela tua palavra. Nos leva em paz no caminho de volta e nos protege para que nenhum mal nos aconteça. É em Cristo Jesus que nós te pedimos e é nele que nós oramos, bendizemos e agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Amém.